Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso workshop 360. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre um assunto um pouco quanto polêmico, que é o uso da creatina. Antes quero estar me apresentando para vocês. Meu nome é Jéssica Mazzotti, eu sou nutricionista com formação em clínica esportiva e espero realmente hoje estar agregando um pouquinho para vocês nesse assunto. Primeiramente, falando um pouquinho para conhecimento de vocês sobre a história da creatina, tá? A creatina não é uma descoberta recente. A creatina foi descoberta, na verdade, por um químico francês ainda em 1800 e de lá para cá foi sendo bastante estudado. Então, hoje a gente pode falar com bastante propriedade sobre essa substância, porque, na verdade, existem muitos estudos que não são recentes, estudos que têm bastante base, estudos com bastante credibilidade para que a gente possa estar abordando esse assunto, certo? Então vamos lá, o que é essa tal de creatina, de onde ela vem, para onde ela vai, o que acontece? A creatina, até por uma fase, ela entrou e saiu do mercado, ela foi proibida, voltou, hoje ela é um tipo de suplemento comerciado normalmente. Porém, a creatina é uma substância natural do nosso organismo. Nós produzimos creatina. Como que nós produzimos creatina? Através do fígado e do pâncreas e de três aminoácidos. Então, ela é sintetizada no fígado e no pâncreas através da arginina, da metionina e da glicina. Eles ajudam nessa produção. Porém, não é no pâncreas que ela permanece. A creatina, depois, ela é transportada e se deposita no nosso músculo esquelético através da fosfocreatina. Por quê? Nesse trajeto, ela se liga a uma molécula de fósforo, então cria-se uma reserva que fica entre as fibras do nosso músculo esquelético, que se chama fosfocreatina. A creatina, ela na verdade é produzida pelo nosso corpo, enfim, a gente pode estar consumindo ela de maneira externa, de maneira endógena, como? Através da alimentação e através da suplementação. Então, a gente cria naturalmente uma reserva com o número X de creatina, porém, a gente pode estar aumentando essa reserva no nosso músculo esquelético através do consumo de carnes e peixes. Então, por exemplo, carne bovina, salmão, podem estar aumentando a nossa reserva de creatina através da alimentação. E a gente pode estar também fazendo sempre o uso de suplementação, né? E 95% dessa creatina é depositada no músculo esquelético, ou seja, praticamente toda essa creatina que a gente deposita, ela permanece no músculo esquelético. Agora, a gente já sabe que ela é produzida pelo nosso organismo, que ela pode ser consumida de forma endógena através da alimentação e através da suplementação, que ela é sintetizada no fígado, no pâncreas, mas que é armazenada no músculo esquelético. Entendemos sobre a creatina. Agora, por que usar creatina? Por que a creatina é tão importante? A creatina, ela é como se aumentasse o nosso tanque de energia. É como se a gente tem uma moeda de troca. Nosso combustível hoje, ele não é gasolina, ele é ATP, né? Nós seres humanos usamos como energia uma moedinha de troca que se chama ATP, né? Então, para a gente ter essa produção de ATP, a gente tem uma potência maior, a gente tem uma estimulação maior para a produção de ATP através do uso da creatina, que está ali no nosso músculo. Como se não bastasse, ela também faz uma ressíntese, é como se ela reciclasse aquele ATP que que já foi utilizado, enfim. Então, através de vários processos metabólicos, não tão simples, bastante complexos, mas que vocês podem estar estudando bioquímica, metabolismo depois para abrir um pouquinho esse processo, se vocês querem ter mais conhecimento sobre isso, mas ela está bastante envolvida com a ressíntese de ATP. O que a gente ganha com isso? Se a gente tem uma maior geração de ATP e se a gente tem ressíntese de ATP, quais que vão ser as consequências disso na prática? Na prática, o que acontece? A gente tem um aumento de performance, fato, então já tem estudos associados de 5 a 15% do aumento do desempenho da atividade exercida, ou seja, um tanque cheio
vai, né, consegue percorrer uma distância maior. Então, uma reserva boa de fosfocreatina consegue que a gente tenha um rendimento maior no treino. Se a gente tem um rendimento maior no treino, consequentemente a gente vai ter melhores resultados, melhor desempenho, uma coisa vai puxando a outra. Ela tem bastante associação à diminuição da incidência de lesão durante o treinamento, justamente por essa capacidade de aumento de ATP e ressíntese de ATP. Então, a gente não tem aquela oscilação de começa o treino numa potência, cansa, diminui, potência, cansa, diminui. A gente permanece o treino numa potência constante. Essa potência constante faz com que diminua os riscos de ocorrer lesão. Porque é justamente quando a gente começa a desidratar, quando a gente começa a perder concentração, quando a gente começa a ficar cansado, que as lesões ocorrem. Porque a gente perde o foco, faz um movimento errado, vira um pé, machuca um ombro, enfim, e aí acontecem as lesões. Então, por ela dar essa constância, esse equilíbrio de dispensação de energia, faz com que sim, não diretamente, mas indiretamente, diminui a incidência de lesão. Associação com aumento de massa magra e também parcialmente com redução de gordura, porque se a gente tem um maior desempenho, consequentemente a gente vai ter uma resposta em aumento de massa, provavelmente também, né? Então, maior desempenho, melhora da massa magra, consequentemente diminuição de gorduras também, aceleração do metabolismo e aí tudo que vem junto com aumento de massa magra. Associação com retenção de líquidos, então é um tipo de suplemento que retém líquidos, ele retém líquidos entre as células, isso é normal de acontecer. Ela tem uma prevenção contra a acidose e, que nem eu falei, já tem esse controle de energia também, conseguindo fazer a ressíntese e mantendo o nosso equilíbrio. Ficou claro para vocês o quanto é importante a creatina no nosso organismo? Então, ela é produzida sim, mas a gente tem que avaliar a individualidade, a necessidade da suplementação, porque ela pode estar dando uma ajudada, um gás aí para nós, para os nossos resultados. Eu separei para vocês as principais dúvidas, o que é mais questionado em torno da creatina, porque falando sobre as principais dúvidas, eu acredito que vai ficar muito claro para vocês. Então, eu poderia colocar tudo isso em tópicos, mas eu coloquei como as principais dúvidas para a gente estar discutindo. A número 1, a número 2 e a número 3 são três questões que se dissolvem em uma resposta só. A creatina, ela não engorda, ela retém líquidos. Então, na verdade, quem começa a fazer uso de creatina e nota muito aumento de balança, esse aumento de balança, se tu estiver fazendo tudo aqui com essa dieta e estiver fazendo um treino eficiente, esse aumento de balança, ele se justifica pela retenção de líquidos entre as células. Então, na verdade, não está engordando, está retendo líquidos. Então, a creatina não engorda, retém líquidos, sim. De quebra, ajuda a baixar a gordura. A gente pode dizer que ajuda a baixar a gordura. Não diretamente, indiretamente. Por quê? Se a gente tem um treino eficiente, com uma maior potência, a gente consegue ter uma duração maior ou de maior eficiência, com maior continuidade. Consequentemente, a gente tem uma resposta melhor na musculatura, na massa magra, e o aumento da massa magra acelera o nosso metabolismo e ajuda também a promover uma baixa de gordura. Ele é um suplemento para baixar gordura? Não, ele não é um suplemento para baixar gordura, mas ele aumenta a nossa potência. Então, indiretamente, com a eficiência e com treino mais com maior desempenho, a gente sim pode estar tendo uma redução de gordura em relação a isso. Certo? Número 1, número 2, número 3 respondidas. Quanto ao uso de creatina, ele é um uso contínuo ou eu faço ciclos? Creatina não é de ciclos, creatina é um tipo de suplemento de uso contínuo, de uso diário, inclusive. Então, se é dia de treino, se não é dia de treino, vai estar utilizando a questão da creatina por um período X que for até tu atingir teus objetivos, enfim, vai ser determinado de forma muito individual, né, como for a situação de cada pessoa. Mas não são ciclos, é de forma contínua.
A questão da creatina e uso de carboidratos é uma questão que gera bastante dúvidas. Me pergunto, creatina tem que ser consumida com carboidratos? Ela não precisa ser consumida necessariamente com carboidratos, mas você vai ter uma resposta melhor se consumir a creatina com carboidrato. Por quê? Insulina elevada aumenta a disposição da creatina entrar dentro das células. Vocês entendem que se a gente tem uma insulina um pouco mais alta, a gente aumenta a nossa disposição e potencializa o uso da creatina. Então, ela vai chegar na célula de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente e potencializar os resultados do uso dela. Então, não é obrigatório, ela vai chegar, mas ela tem mais chance de eficiência utilizando associada com o aumento da insulina. E para aumento de insulina, a gente tem que ter liberação de glicose. Para ter liberação de glicose, a gente precisa de carboidratos associados. Então, sim, o uso de carboidrato associado à creatina, ele pode deixar a creatina de maneira mais eficiente. Qual que seria o melhor horário para o uso desse tipo de suplemento? Fazendo já um link com o que eu acabei de responder, se a gente pensar na questão do uso do carboidrato e a estimulação da insulina, o melhor horário, como é um suplemento de uso contínuo diário, então, por exemplo, mesmo em dias de treino ou não, então, por exemplo, tu treina segunda, quarta e sexta. Os dias que tu não treina, tu poderia estar consumindo a creatina associada ao teu café da manhã, com algum carbo, diluído em água, come teu carbo, né, carbo sólido, e depois dilui em água e toma a creatina, ou se pós-treino tu consome uma dextrose, uma malto, tu pode estar diluindo e tomando combinado, certo? Então, essas seriam as minhas duas recomendações. Vocês podem estar utilizando no período da manhã, dias que não tem de treino, ou pós-treino, junto com a dextrose e a malto, se fizer uso. Se não fizer uso, pode estar consumindo de manhã, enfim, bem tranquilo, mas a associação com o carboidrato se torna mais eficiente. Questão de saturação de creatina, isso já caiu por terra, não é uma coisa eficiente, já tem muito estudo falando sobre isso. O que é a saturação, né? Eu vou estar consumindo, vou estar saturando, vou estar consumindo uma quantidade muito alta de creatina por um período mais curto de tempo. Então, por uma semana eu vou estar consumindo 20 gramas de creatina todos os dias, isso vai ser eficiente? Não. Hoje já tem muita coisa comprovando que não é eficiente, que uma quantidade segura e regular se torna mais eficiente do que saturação de creatina. Então, não é necessário fazer saturação de creatina e estar utilizando de dosagens altas por um período de tempo. Enquanto a água diluir a suplementação da creatina, aí vai a recomendação do fabricante, então no próprio suplemento, na embalagem, ele vai te informar, mas a gente trabalha com 40 ml para cada 1 grama. Então, já que falando da questão de quanta creatina a gente deve consumir, hoje a gente cita de 3 a 6 gramas, segundo a literatura, para se tornar uma dosagem segura. Então, por exemplo, se a gente consome 3 gramas, a gente vai fazer 3 vezes 40 ml e vai estar consumindo essa quantidade, diluindo nessa quantidade de água ou seguindo as orientações do fabricante. Retomando a questão de orientação sobre a dosagem de 3 a 6 gramas diária, a gente tem que sempre se questionar e relembrar a questão da individualidade. Cada um tem uma massa muscular, cada um tem um tipo de treino, cada um tem uma rotina, cada um tem um estilo de alimentação. Então, a gente tem que sempre estar consultando um profissional, um nutricionista, para realmente ver quanto seria eficiente. Custo-benefício é uma consulta a gente que se paga, porque a eficiência, a melhora dos resultados, quando tu usa um produto da maneira correta, se paga. Então, tu vai otimizar muito os teus resultados. Não adianta investir num super suplemento, num suplemento super caro, ou em mil e uma coisas, se tu não sabe nem a maneira de usar. Então, consultem no Nutri, vejam essa dosagem, vejam o melhor horário conforme a rotina. Eu dei uma dica de pós-treino ou de estar consumindo no café da manhã, mas isso vai variar conforme a rotina de treino, conforme o tipo de treino. Então, sempre consultem o nutricionista para saber essa questão de dosagem, tá? As mulheres podem consumir creatina? Sim, elas podem consumir.
tanto quanto os homens, enfim, liberado. A creatina dá retenção de líquido, como eu já falei. Então, meninas, não se apavorem. A retenção de líquido, se vocês estão fazendo dever de casa, fazendo um treino aqui, uma dieta ok, isso não é gordura, isso é retenção de líquido. Então, mulher é mais enfocada com balança, acaba ficando um pouco assustada, mas é isso aí, fiquem tranquilos, certo? Atletas podem consumir creatina? Sim. A creatina, suplemento ou através da alimentação ou metabolizada, é algo natural do nosso corpo, né? Que vai ser metabolizado como um alimento, enfim, ou vai ser criado no nosso fígado, no nosso pâncreas, passa tranquilo para qualquer exame de doping. Só que tem uma questão. Atletas que dependem de pesagem, por exemplo, um atleta de luta que tem uma categoria diferente, ou fisiculturistas pré-competição, eu pararia de usar a creatina 1 a 2 meses antes da pesagem ou da competição por causa da retenção de líquidos. Então, ele pode estar prejudicando nesse sentido, vai subir peso em balança. Então, tem que dar uma parada um pouco antes, esperar eliminar esses líquidos, essa retenção. Questão de veganos e vegetarianos, eu não coloquei aqui, mas veganos e vegetarianos costumam ter uma dosagem um pouco mais baixa no corpo de creatina. Se é um vegetariano vegano atleta, a gente tem que ter um pouco de atenção, fazer alguns exames, verificar algumas coisas em aspectos químicos e fisiológicos para realmente ver como está o nível de creatina desse indivíduo, porque ele tende a ter um volume menor de combustível, digamos. Isso pode estar, se ele é um competidor, isso pode estar prejudicando a performance dele. Mas como eu falei, tem que avaliar. A gente tem muita atleta vegano, vegetariano, e dá pra ser vegano, vegetariano tranquilamente competir. Mas é interessante monitorar. Relação de câimbras e creatina tem sentido? Não, na verdade não tem nenhuma associação entre câimbra e a creatina. O que acontece é que geralmente as pessoas elas usam muitos suplementos associados e alguns deles têm cafeína. E a cafeína sim pode estar interferindo na questão de câimbra. E agora, deixando número 12 ali, a questão mais polêmica. Creatina e lesão renal. Tem sentido a gente falar disso, creatina e lesão renal? Primeiramente, eu acredito que a gente tem órgãos protetores e que se fosse um suplemento extremamente nocivo, ele não estaria sendo comercializado no mercado. Então, claro, primeiro ponto. Segundo, tem muitos artigos a favor e muitos artigos contra. Muitos artigos falam de que sim, causa lesão renal, e muitos artigos batendo pé de que não causa lesão renal. Em resumo, a análise de todos os estudos realizados, assim, que eu tive a oportunidade de estar revisando e observando, é que o quê? A maioria dos estudos que eram associados à creatina à lesão renal, a pessoa já tinha uma predisposição, ela já tinha uma doença, ela já tinha fatores que levariam aquilo, elas não eram indivíduos 100% saudáveis, eles não usaram as recomendações seguras do uso de creatina. Então, eu acredito realmente que seja ok estar utilizando a creatina de forma segura, de forma orientada e monitorada para aumento de performance, que não tenha problema nenhum com lesão renal. Agora, se tu tem alguns problemas de saúde, tudo tem que estar procurando orientação, tem que estar procurando médico, tem que estar procurando nutricionista e realmente verificar. É bom ter aumento de performance? É ótimo. É bom ter melhores resultados? É ótimo. Mas antes de tudo isso, a melhor coisa que a gente pode ter é saúde. Então é bem importante que sim, seja verificado. E como eu falei, os estudos eles já tinham associações com outras coisas. Então eu não acredito que tenha sido eficiente, enfim, que a gente possa falar que a creatina gera lesão renal. Ela vai gerar com mau uso ou com uma predisposição, ou talvez, né, enfim, com isso tenha chance. Mas não que um indivíduo saudável, usando formas seguras, possa ter algum tipo de lesão renal. Certo, gente, eu falei sobre dosagem, falei sobre o que é, como usa, como faz tudo isso. Mas sempre surgem aí algumas dúvidas, alguns aspectos que eles não ficam bem entendidos. Então, eu deixo aqui para vocês o meu contato, contei meu telefone.
Eu sou gaúcha, tem aí o 54 meu número, tem o meu e-mail também. Podem estar me mandando perguntas por e-mail também. As redes sociais, então deixei meu Instagram, deixei minha fanpage, deixei meu Snap, deixei meu canal no YouTube também, que eu faço alguns vídeos sobre orientações. A gente pode tranquilamente manter esse contato, podem me mandar as dúvidas que vocês tiveram, eu sempre respondo. Espero realmente ter agregado para vocês e ter trazido um pouco de conhecimento. Afinal, a gente está para isso. Quem não compartilha, acho uma judiaria a gente ter um conhecimento e não compartilhar, né? Então, espero realmente que vocês tenham gostado e que continuem assistindo os demais palestrantes. Um beijo grande, ótima semana para todos vocês e contem comigo para o que vocês precisarem. Muito obrigada.